Igreja do Senhor Jesus, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor. É momento de ouvirmos a sua voz através da tua palavra. Para tanto, eu quero convidá-lo, então, nesse momento, aqui atentamente, preste atenção na leitura que faremos e peço também que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no seu capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos de 5 a 11. Temos feito uma grande jornada neste livro e aprendendo muito do que a palavra de Deus tem a nos ensinar. E hoje nós vamos então ao livro de Romanos, no seu capítulo 8. Repito aí mais uma vez para que você possa achar. A partir do verso de número 5. Assim diz a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Quero convidá-los mais uma vez a orarmos. Irmãos, o texto que nós lemos de Romanos 8, e talvez esse seja um dos capítulos mais belos da palavra de Deus, e quando eu digo mais belos, não estou obviamente descredenciando outros, mas que tem tantas bênçãos e ao mesmo tempo tantas coisas boas que o Evangelho traz para nós. Esse capítulo nos confronta a uma verdade transformadora, de entender qual é a diferença entre aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Entre aqueles que nasceram de novo e aqueles que não nasceram de novo. E eu poderia dizer aqui entre os regenerados e os não regenerados. Irmãos, esse é um tema crucial para a nossa fé. Entender de quem nós somos. As crianças, talvez ainda na sua pouca idade, já entendem de quem elas são. Já entendem como elas devem se portar e até, inclusive, a quem elas têm que pedir permissão em muitas vezes. E esse, portanto, irmãos, é o tema do que eu quero falar hoje. E sempre quando eu penso nesse tema de regenerados e não regenerados, eu me lembro, certa vez, de uma ilustração que eu ouvi há muitos anos e que eu recordei aqui e vou trazer para vocês. Fizeram-se um estudo entre duas pessoas. Pegaram um homem chamado Mark Jukes e seus 540 descendentes, ou seja, até a quinta geração desse. E notem, olha essa história aqui, me permitam ler um pouco dessa história. Mark Jukes nasceu no estado de Nova York entre os anos de 1720 a 1740 e viveu uma vida sem Deus, isto é, na prática vivia como se Deus não existisse. Mesmo que se fosse perguntado, poderia dizer que Deus até existia. Ele viveu embrenhado em florestas, viveu da caça, da pesca e do extrativismo. Avesso ao trabalho continuado, trabalhava duro somente por curtos períodos e depois preguiçando e farreando até acabar o dinheiro. Tornou-se cego em sua velhice e com seus amigos de farra defendia o sexo livre, a ausência de leis e a não observância delas, a ausência de educação formal e de responsabilidades. Ainda jovem,
Casou-se com uma mulher que também vivia uma vida sem Deus. Ambos sempre se recusaram a deixar os seus filhos irem à igreja, mesmo que eles pedissem para ir. Nesse estudo, dos 540 descendentes desse homem, sem contar os ilegítimos, da união dele, contando-se até a quinta geração, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, os trinetos e os tetranetos, houve mais ou menos 310 que morreram na maior miséria. Desses, 200 terminaram os seus dias vivendo de esmolas ou em asilos de caridade. 150 foram criminosos. Desses 76 foram julgados e condenados à prisão, média de cerca de 13 anos por detenção. Desses, 7 foram assassinos e 60 foram ladrões e assaltantes. 18 viveram às custas de mulheres. 100 foram bêbados e contumazes. 2 foram loucos furiosos. E apenas 20 aprenderam uma profissão, dos quais 10 aprenderam nas prisões do Estado. Mais da metade das mulheres da sua família viveram de forma imoral. 67 delas morreram de doenças venéreas. Nessas 5 gerações, os 540 descendentes de Marx Jukes custaram ao Estado mais de 1 milhão em prisões, asilos de caridade e principalmente em tratamentos médicos dos mais variados. Esse é um aspecto de alguém sem Deus. Mas eu queria fazer esse contraponto, porque no mesmo estudo também foi estudado um homem chamado Jonathan Edwards. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele também nasceu no início do século XVIII e ele viveu numa cidade chamada Kentucky, próximo a Nova York, vizinho de Max Jukes. Ele foi filho de um casamento de um dedicado pastor congregacional com uma dedicada moça crente, tendo pai e mãe e sendo alimentado com o evangelho desde a mais tenra idade. Desde novo, Edward sempre demonstrou grande fervor espiritual e se objetivou a servir a Deus e a ser usado na salvação das almas. Começou a estudar latim aos 6 anos de idade. Aos 13, era fluente em grego e hebraico. Aos 13, hein, Jean? Aos 10, escreveu um ensaio, um longo artigo sobre a imortalidade da alma. Entrou na Universidade de Yale aos 13 anos. Aos 17, se graduou. Foi pastor congregacional e professor de teologia em algumas universidades cristãs. Foi um dos mais profundos e dedicados pregadores dos Estados Unidos, tendo um papel fundamental no primeiro grande despertar, o maior avivamento dos Estados Unidos. Foi pregador entre os índios, escreveu muitos dos melhores livros teológicos de linha calvinista e puritana. Pregou em muitas cidades e muitos o consideravam um dos maiores pregadores, e um dos seus sermões mais impactantes foi Pecadores na Mão de um Deus Irado. Serviu como reitor da Universidade de Nova Jersey. Quando ele tinha 20 anos, escreveu a famosa lista de resoluções pessoais, que seguiu por toda a sua vida. Irmãos, tem outros predicados aqui que eu poderia falar, mas um homem, um pastor presbiteriano chamado Benjamin Warfield, fez uma pesquisa sobre a vida dele. Pesquisou de 6 a 8 gerações, na mesma pesquisa anteriormente. Ele teve cerca de 1.394 descendentes. Desses, praticamente nenhum foi infrator da lei. Mais de 100 dos seus descendentes foram advogados, 30 foram juízes, 13 foram reitores de universidade, centenas de professores, desses 65 professores universitários, 62 médicos, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pastores, missionários e professores em teologia em seminário, 80 homens eleitos para cargos públicos, incluindo 3 prefeitos, 3 governadores e vários membros do Congresso, 3 senadores, ministros para país, um controlador do Tesouro Nacional e um vice-presidente dos Estados Unidos. Aaron Burr, neto de Jonathan Edwards, foi vice-presidente de Thomas Jefferson, o 3º presidente dos Estados Unidos. 60 escritores, destaque para mais de cerca de 135 livros de mérito. Depois de todo esse histórico, eu pergunto para vocês, o evangelho fez ou não fez diferença na vida de uma
pessoa. Por isso, irmãos, hoje eu queria falar desse tema. A diferença entre o espiritual e o carnal. A vida no espírito versus a vida na carne. E eu penso, irmãos, que esse tema é importante de nós pensarmos como igreja. Porque entender a natureza da salvação, identificar os frutos, ou o fruto do Espírito em nossa vida, e discernir entre a luz e as trevas, é algo importante para aqueles que servem a Cristo. E a primeira coisa que eu queria entender, e que o texto nos diz de forma muito clara, é a mente da carne e a mente do Espírito. Se você prestou atenção na leitura, no verso de número 5, diz lá, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E a primeira coisa que eu queria dizer para você é quebrar uma ideia errônea que nós temos na nossa mente de que existem 3 categorias de pessoas. Existem os crentes espirituais, existem os incrédulos e a gente faz um grupo do meio, aqueles crentes carnais. Você já ouviu essa expressão, aliás? Talvez tomado pelo texto de 1 Coríntios 3, onde Paulo chama aqueles irmãos de carnais por algumas práticas, a gente pense, existem os crentes fervorosos, aqueles que querem mais de Cristo, que querem aprender da palavra, mas existem aqueles que estão longe do Senhor, mas existe aqui aqueles crentes carnais, sabe aquele que conhece a Cristo, sabe quem Cristo é, mas não vive de acordo com a palavra? Pois bem, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você muito clara. Não existe crente carnal. Deixa eu repetir para ficar gravado em nossa mente. Não existe crente carnal. A Bíblia é muito clara em dizer para nós que toda a população, todo o mundo é dividido em 2 grupos. Aqueles que amam ao Senhor e, portanto, amam a sua lei, portanto, amam estar na presença do Senhor, portanto, cogitam das coisas do Espírito, e aqueles que não amam ao Senhor, que são alheios à vontade de Deus, alheios à palavra do Senhor, e que, portanto, não pretendem e não querem agradar ao Senhor. Então, meus irmãos, a conclusão aqui é lógica. Ou nós somos crentes de fato e de verdade, ou nós não somos crentes de fato e de verdade. Não há como servir a 2 deuses. Jesus disse que quem vai servir a 2 deuses fatalmente agradará um e aborrecerá outro. Fatalmente, em um momento, ele não vai conseguir essa junção. Aquela ideia popularmente conhecida por nós, o chamado crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo, ela é totalmente rechaçada pela palavra. Porque, meus irmãos, o texto nos apresenta que são 2 mentalidades, são 2 vidas distintas. Não há entre eles acordo. Aliás, Paulo argumenta isso à igreja de Corinto, dizendo assim, há por acaso comunhão entre a luz e as trevas? Há comunhão entre aqueles que querem mais de Cristo e amam a sua palavra e aqueles que são egoístas? Porque, meus irmãos, a mente da carne está centrada nos desejos e prazeres egoístas desse mundo. Ele só reconhece prazer e satisfação nas coisas desse mundo e muitas vezes na imoralidade. Mas a mente daquele que é crente de fato está focada nas coisas do Espírito, buscando agradar a Deus e viver de acordo com a sua vontade. Aqui, meus irmãos, segundo o relato do reverendo Hernandes, 2 forças antagônicas que operam no homem. Paulo diz que aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Trata-se de 2 ambições que nos movem para lados totalmente opostos. E é por isso, irmãos, que não dá. Que comunhão entre a luz e as trevas? Não dá para eu ser meio termo aqui. Aliás, quando Paulo escreve aos Gálatas falando sobre as obras, sobre o que essas pessoas fazem, ele é muito claro em dizer que existem as obras feitas pelos que não conhecem a Cristo, que não nasceram de novo, e as obras daqueles que nasceram de novo. Gálatas, no seu capítulo 5, nos diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões,
facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Irmãos, a Bíblia é muito clara, muito certeira nisso. Esses não herdarão a vida eterna. Esses não estarão com Cristo no descanso eterno. No entanto, a palavra também nos diz, e essa aqui é a grande questão, mas, e aqui muda tudo. Mas o fruto do Espírito, e note, o fruto do Espírito, está no singular. Quem tem o Espírito tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne e as suas paixões e as suas concupiscências. Irmãos, eu espero de coração ter sido claro nesse aspecto. Porque, meus queridos, a gente não pode brincar na igreja. A gente não pode brincar de ser cristão. A gente não pode brincar de evangelho. Não pode brincar de ser o frequentador da igreja. A gente não pode vir aqui só como costumeiramente a gente diz, né? Para tirar o pó do banco e só daquele que você senta ainda. Deus não nos chamou, irmãos, para sermos meros ouvintes. Porque logo mais, daqui a alguns minutinhos, o culto acaba. Daqui a alguns minutinhos nós cantaremos o nosso clássico Amém Tríplice. Nós iremos para os nossos lares, iremos para a nossa casa. E a semana amanhã continua com as nossas atividades. Seja lá onde você trabalha, ou talvez se você não trabalha, mas está aposentado nas suas atividades, enfim. A grande questão, meus queridos, é que isso demonstra quem você é. E não dá para sermos duas coisas. Não dá para brincar de ser crente no domingo e não ser na semana. Já falei várias vezes disso, a gente sempre tem que pensar, meus irmãos, acerca desse ateísmo prático. Na ideia de que nós conhecemos a Deus, sabemos quem Deus é, acreditamos em Deus, mas parece que vivemos a semana como se Ele não existisse. Vivemos a semana pensando em tudo, menos em agradar a Deus. Fazemos todas as nossas atividades, menos orar e ler a Bíblia. E ler a Bíblia. Fazemos várias coisas difíceis e complicadas, mas estar num PG ou mesmo ir à igreja na reunião de oração parece para nós algo pesado, difícil, e que muitas vezes não encontramos tempo, não por causa da nossa agenda cheia, mas pela nossa falta de vontade em servir ao Senhor Jesus. Por isso, irmãos, aqui então, duas classes. E agora, no segundo ponto da minha mensagem, eu quero dizer sobre a condição do não regenerado. Se você prestou atenção no texto, ele faz essa divisão de forma muito clara. Quando ele diz que o penhor da carne é para cá, o penhor do espírito é para o espírito, ou seja, eu vou cogitar das coisas da carne, dos prazeres momentâneos, enquanto eu vou gozar da eternidade quando eu estou no espírito. E nesse segundo momento aqui do texto, ele fala sobre essa condição do não regenerado. Ele diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. E quando ele fala o pendor da carne, ou seja, porque ela se inclina, Paulo de forma muito clara nos diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. E me permitam mais uma vez reforçar a ideia dos dois grupos. Aqui, meus irmãos, há apenas os amigos e os inimigos. Não há aqui os indiferentes, aqueles que Deus nem ama, mas também não faz muito caso. Aqui a inimizade contra Deus. O pendor da carne não está e nem pode estar sujeito à lei de Deus. Aqui, meus irmãos, uma tendência à rebeldia. No pendor da carne é uma incapacidade inerente à obediência. O resultado, meus irmãos, não pode ser outro. O resultado óbvio disso é que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Porque a única maneira de agradar a Deus é se submeter à lei, à sua vontade. Por isso, o não regenerado
ele está espiritualmente morto. Aliás, me permitam trazer um texto aqui que nós conhecemos muito bem. Efésios capítulo 2. O que diz lá? Ele vos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É assim que Paulo então descreve, é assim que Paulo desenha, digamos assim, aqueles que não estão em Cristo, a situação daqueles que não estão em Cristo Jesus. E ele diz ainda, meus irmãos, e pegando o gancho do que nós já falamos muitas vezes e que o próprio livro de Romanos nos diz, ele é escravo do pecado. E por ser escravo das suas vontades e dos seus prazeres, ele é incapaz de se libertar pelos seus próprios meios. Ele é incapaz de viver uma vida santa. Ele é incapaz de agradar a Deus. Ele é incapaz de amar verdadeiramente ao Senhor. O não regenerado, meus irmãos, está em franca inimizade com Deus. Porque a mente carnal não quer, não está e nem quer estar sujeita à lei de Deus. Portanto, nós só podemos entender aqui, e agora nós caímos no verso 8, de forma muito conclusiva. Paulo diz o quê? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está sujeito à lei e ele não pode fazer nada para agradar a Deus. Ou seja, meus irmãos, ainda que uma pessoa que está longe do Senhor faça coisas boas aos nossos olhos, mesmo aquilo não agrada ao Senhor. Ou seja, mesmo os seus atos que aos nossos olhos são de bondade, não têm qualquer valor diante de Deus. Porque as boas obras, como diz a palavra, ela é reservada tão somente para aqueles que são de Cristo. E agora então, meus irmãos, no último ponto da minha mensagem, eu lembro agora da terceira parte da boa notícia. E agora eu falo da realidade daquele que é regenerado. Nós vimos aqui no primeiro ponto que não há aqui comunhão entre esses dois pontos. Não há comunhão entre o regenerado e o não regenerado. Nós vimos no primeiro ponto como é que esse não regenerado vive. E agora, no terceiro ponto da mensagem, a realidade do regenerado. Paulo chega agora, meus irmãos, nesse momento da carta e diz, porém, talvez em uma outra tradução nos diga mais. Sproul, quando comenta esse texto, ele diz que uma das palavras que ele mais gosta na Bíblia é o mais. Porque indica que estava tudo errado, mas agora Jesus entra na nossa vida. Mas agora as coisas mudam. Mas agora tudo fica diferente. E agora então, meus irmãos, a partir do verso 9, Paulo começa a delinear, a desenhar então quem são aqueles que são regenerados. E a sua tese principal nesses versos é dizer que aqueles que estão no Espírito têm a vida e a paz. Aqueles que estão com Cristo Jesus têm a vida e têm a paz. O regenerado, portanto, meus irmãos, experimenta de uma vida abundante, que é viver, que é estar com Cristo Jesus. Ele tem comunhão com Deus e desfruta da paz que excede todo entendimento. E por que isso ocorre? O verso 9 nos diz, primeiro, porque o Espírito Santo habita em nós. E a primeira característica de alguém que é regenerado, de alguém que nasceu de novo, de alguém que é transformado, é entender que o Espírito Santo habita em nós. Por causa da obra de Cristo e pela ação do Espírito Santo em nosso coração, nós somos agora moradas de Deus, templo do Espírito Santo. O
Espírito Santo habita agora no meu coração, a terceira pessoa da Trindade. Aquele que nem os céus dos céus podem conter, agora está conosco. Frágeis criaturas do barro, feitas do pó, mas que, pela graça do Senhor, receberam algo que é tão especial, irmãos, que é tão maravilhoso, que é tão grandioso, que a Bíblia descreve que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem para nós. E Paulo, quando fala dessa maravilhosa graça, ele diz a profundidade da riqueza, da sabedoria, tanto do conhecimento de Deus. Irmãos, Deus está conosco. Eu fico pensando às vezes, quando eu tenho que falar com alguma pessoa importante, eu me preparo e fico, de certa forma, né, no bom sentido da palavra, se é que existe, ansioso por aquele momento. Mas você já imaginou que nós um dia estaremos face a face com Cristo Jesus? Você já imaginou que um dia nós estaremos com Ele? Mas também você sabe que nós podemos hoje falar com o Criador de todas as coisas. Que hoje nós podemos nos relacionar com o nosso Criador. Não só o nosso Criador, mas o Criador de tudo o que há. O Deus que fez tudo. Ele quer ter um relacionamento pessoal com você. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer que você o ame de todo o coração. E, meus irmãos, a evidência clara que nós somos de Cristo é que a habitação do Espírito Santo é as nossas vidas. É o Espírito quem aplica a obra da redenção. É o que nós chamamos em teologia de vocação eficaz. Um momento único em que Deus nos chama, em que o Espírito Santo toca o nosso coração. E como o nome diz, é eficaz. Não tem como eu dizer não. Eu sou amparado pelo Espírito Santo e venho até o Pai. Eu deixo de ser somente criatura, mas agora eu sou filho. Eu deixo de ser inimigo, mas agora eu sou amigo. Eu deixo de ser perdido, porque agora Deus me encontrou. Eu deixo a minha ira para encontrar a paz no meu Salvador. Eu deixo a morte para encontrar a vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Passamos a pertencer a Cristo, meus irmãos, quando o Espírito Santo opera em nós. Mas notem que, além disso, no verso 10, ele caminha um pouco mais com essa ideia, nos diz que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito. Quando o apóstolo Paulo afirma que se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, ele está dizendo que, é claro, uma outra versão, diz que de fato o nosso corpo um dia vai morrer. E a gente sabe disso. Isso é o fruto do pecado. Nós um dia iremos padecer. E talvez essa verdade é aquela que a gente não gosta muito de ouvir, mas é a grande certeza da vida de que um dia nós também passaremos. Mas ele está dizendo que quando o Espírito do Senhor está em nós, nós somos vivificados. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Cristo voltar, a nossa alma que já vai gozar lá no céu com Cristo, ela vai encontrar o nosso corpo de novo. E nós estaremos juntos, agora num corpo glorificado, com Cristo Jesus, para todo o sempre. E a morte já não haverá mais. E parafraseando o Apocalipse, e Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Já não haverá mais dor, já não haverá mais prantos. Irmãos, Paulo diz para nós aqui a verdade mais maravilhosa de todas. De saber, irmãos, que nós vamos sofrer aqui nesse mundo. E talvez você esteja passando por uma situação difícil na sua vida nesse exato momento. Talvez pela dor do coração de perder um ente querido. Talvez pelo sofrimento dado por algum ente querido, pela família. Mas a questão é, irmãos, que quando Paulo nos diz, ele diz assim, ainda que os nossos sofrimentos, ele não descarta que nós sofremos aqui nesse mundo. Ele não descarta que a vida cristã não é só um mar de rosas, no sentido de que tudo vai dar certo para nós. Mas ele está dizendo para nós, fique firme porque nós encontraremos ao Senhor. Fique firme porque nós somos vencedores. Não no sentido de que tudo que eu vou fazer vai dar certo nessa vida, mas de saber, irmãos, que o nosso destino é certo com Cristo Jesus. O Espírito Santo, meus irmãos, além disso, dará vida ao nosso corpo mortal.
O mesmo Espírito de Deus, parafraseando o reverendo Hernandes, diz assim: o mesmo Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos também habita em nós. Assim como o Pai ressuscitou a Jesus pelo poder do Espírito, também vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. Mais uma vez, essa carta, Paulo está fazendo alusão à Trindade. O Pai que ressuscita, o Filho ressuscitado e o Espírito Santo da ressurreição. Meus irmãos, um dia nós estaremos com o Senhor num corpo glorificado. Eu queria agora fazer algumas aplicações importantes para nós. Irmãos, diante dessas verdades que nós ouvimos hoje, nós somos chamados a examinar a nossa vida à luz da palavra de Deus. E nós precisamos então perguntar: em que categoria você está? Os regenerados ou os não regenerados? Estamos vivendo de acordo com a carne ou com o Espírito? Se estamos no Espírito, devemos também viver de maneira digna do chamado que nós recebemos. Talvez você pergunte, e de uma forma muito honesta: pastor, mas eu tenho dúvida sobre a minha salvação. Como saber se eu sou genuinamente convertido? Como saber se de fato a minha vida mudou? Para que você saiba disso, irmãos, eu quero te propor aqui 4 testes. Então anota aí os 4 testes para saber se você é salvo. O primeiro é o teste da fé. Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então pergunte a si mesmo: eu confio em Jesus Cristo para a minha salvação? Esse é o teste da fé. Segundo, o teste da obediência. Porque a palavra nos diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O segundo teste é da obediência. Pergunte a si mesmo: a minha vida mostra um padrão habitual de pecado não arrependido? Ou de um pecador que sabe que precisa de arrependimento e luta contra a concupiscência da carne? Esse é o teste da obediência. Mas o terceiro teste, para você deixar gravado aí, o teste do amor. Porque a Bíblia diz que aquele que não ama permanece na morte. E todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna em si. Então pergunte a si mesmo: eu amo outros cristãos de maneira concreta, que mostram a realidade da minha fé? E o quarto e último teste, o teste da perseverança. 1 João também nos diz: eles saíram do vosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Aqueles que não perseveram na fé, provam que a sua fé é falsa desde o início. Então pergunte-se a si mesmo: eu estou continuamente na fé a despeito das lutas e oposições? Irmãos, se você fez esse teste e passou e deu verdadeiro nos 4, essa é a certeza de que um dia nós estaremos juntos com Cristo. Mas eu quero concluir, meus irmãos, a minha mensagem. Eu não posso sair daqui hoje sem aplicar e sem olhar para a minha vida dizendo o seguinte: eu quero renovar o meu compromisso com o Senhor. Eu quero buscar viver cada dia mais perto e de acordo com a mente do Espírito. Para que eu e você possamos ser testemunhas vivas da diferença que Cristo faz nas nossas vidas. Você lembra daquela ilustração que eu li no começo da mensagem? Daqueles 2 homens
que viveram um viveu ao seu bel prazer e outro serviu a Deus. Você viu a diferença que eles fizeram nas gerações futuras? E aqui, meus irmãos, não tem a ver com a questão de posição, sucesso, algo dessa natureza, mas tem a ver com entender que quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos vida, e vida em abundância. Que a palavra do Senhor, meus irmãos, possa exortar e consolar poderosamente o nosso coração. Amém.